noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal aqui de toda quarta-feira, onde a gente se encontra para bater um papo sobre criação de filhos com TDAH e hoje com um tema super pedido por todas as mães que me acompanham, né? Uma dúvida muito recorrente, que são os direitos da criança com TDAH na escola. Será que eles têm direito? Será que não? Né? Isso é uma polêmica. Algumas escolas dizem que não tem direito a nada, outros dizem que tem direito, e as mães ficam perdidas, enfim. A gente acaba não sabendo como proceder, né, diante da escola, né? Então, enquanto você está chegando aí, a gente vai dar aí um minutinho para o pessoal chegar, o Instagram notificar todo mundo, né? E a gente já vai bater esse nosso papo de mãe TDAH. E seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui. Só um minutinho, pessoal. Lá, amor. Aqui, ó, na carteira. Só um minuto. Eu não consegui. Vê se tá na carteira. Marido chegou aqui para contribuir com a live. Mas enquanto você vai chegando, a gente vai aqui, né, vendo, todo mundo tá entrando, muito bom. Gente, falar sobre direitos do TDAH na escola é essencial, né? Porque as aulas estão para voltar a qualquer momento, né? E alguns alunos, né, algumas crianças já começam a estudar na semana que vem, outras na outra semana. E por mais que às vezes, né, as mães estejam assim, ai, vai voltar a estudar, é um período de sossego que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, escola às vezes é sinônimo de tumulto, de confusão, enfim, de falta de sossego aí nas mães, né? Oi, Ana, seja bem-vinda! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns direitos das crianças com TDAH na escola, para que você possa levar essa informação para a escola do seu filho, para que você possa também saber o que você pode cobrar, o que você não pode cobrar, como você deve fazer essas cobranças, né? Para que também não vire uma guerra, né? Família e escola, o ideal é que elas trabalhem em parceria, né? E trabalhar em parceria é trabalhar junto. E como que a gente vai trabalhar junto se um tá brigando com o outro, né? Não tem como. E a gente vai falar um pouquinho de algumas leis, né? E também alguns direitos, tá? Então, hoje o nosso Papo de Mãe vai abordar esse assunto. E você que é mãe de TDAH, aproveita, manda aí um aviãozinho aí, ó. Convida a professora do seu filho, convida uma professora que você conhece, porque as escolas precisam conhecer a lei, né, que garante o direito de crianças com TDAH na escola. Por quê? Porque muitas vezes a família chega lá, né, cobra, mas a escola diz que não existe essa lei, que não existe direito, que criança com TDAH não tá dentro do grupo da inclusão, enfim. Né? Como a Ana colocou aqui, ó, super importante saber o que é direito, inclusive para prestar suporte, exatamente, né? Eu acho até interessante que a Ana colocou aqui, porque tem uma parte aqui da lei que eu vou até ler para vocês, que mostra exatamente essa questão da parceria, né? O que é responsabilidade da escola, o que é responsabilidade da família, que não é simplesmente a família chegar na escola, ó, tem uma lei, você tem que fazer, acontecer e ponto final. Tem a parte da família também, né? A família ela é também responsável pela educação da criança. A educação, né, o direito à educação de uma criança, ela não é restrita à escola. Ela deve ser oferecida pela escola, né, pelo poder público, mas também pela família. É junto. Então tem a nossa parte também. A gente falou muito sobre isso na semana passada, né? A gente fez uma live na quinta-feira passada, falamos sobre os principais desafios que uma criança com TDAH, né, tem no ambiente escolar. A família também enfrenta desafios, a escola também tem seus desafios, né? E trabalhar em conjunto é fazer cada um a sua parte. Então, se eu não estou em dia com o tratamento do meu filho, né, eu não posso cobrar, pelo menos não com tanta força, né, que a escola faça a parte dela se eu não estou fazendo a minha. Né? Então, como que eu vou querer
né, que a escola consiga lidar com algumas dificuldades do meu filho que precisa ser medicado e que ele não está sendo medicado, e eu quero que a escola dê conta se eu mesmo em casa às vezes não dou conta, né? Então a gente precisa entender isso, né? Ó, a Ana tá falando aqui que tem mãe aqui do Peru. Tem mãe do Peru aqui na live, que bom. Gente, assim, eu vou falar da lei do Brasil, né? Eu não sei como é nos outros países, eu sei que tem lugares, né, que o trabalho está bem avançado em relação ao TDAH. Eu tenho um paciente com TDAH que mudou agora, no finalzinho do ano, para os Estados Unidos. Então, eu tô aguardando aí eles se estabelecerem lá, tudo ficar organizado, né, para começar a fazer a parte de orientação de pais, né, para que a gente consiga fazer uma boa adaptação, né, da criança num outro país, né, e que tudo dê certo lá, e até para eu conhecer como funciona, né, a questão da inclusão TDAH nos Estados Unidos. Né, eu atendo também um paciente de Amsterdã, e lá, né, segundo a família que eu atendo, né, a criança, não tem nenhum trabalho específico de TDAH. Né? O que eles fazem, né, eles fazem um diagnóstico e depois eles fazem um breve momento de psicoeducação, né, que é de explicação para a família e para a criança do que é o TDAH, mas não tem um tratamento como é feito aqui, esse acompanhamento, lá não tem esse trabalho. Na escola também não tem. Pelo menos ela desconhece, né, e o filho dela não está fazendo nenhum tipo de trabalho diferenciado. Então, cada lugar tem as suas legislações, né? E no Brasil, gente, não é diferente. No Brasil, a gente tem a lei federal que rege, né, todo o nosso país, mas a gente também tem uma variedade muito grande de leis estaduais e municipais. Então, tem coisas que pode ser que já tenha uma lei específica no seu município e que não tenha, né, no meu município, por exemplo, tá? Que tenha no seu estado e não tenha no meu. Mas a gente vai se pautar aqui na lei federal e depois, no finalzinho, eu vou citar 2 leis estaduais do Rio de Janeiro, que é o estado que eu moro. Então, são leis que eu conheço, para que você que é do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, não é do município, é do estado todo do Rio de Janeiro, possa saber, né, desses direitos adicionais aí da criança com TDAH aqui no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, uma parte da lei eu nem sabia que existia. Fui descobrir esse mês agora que eu estava fazendo uma pesquisa grande sobre essa questão e eu descobri uma coisa dentro do estado do Rio de Janeiro que eu não sabia, né? Então, a gente sempre está aprendendo e é isso mesmo, tem que buscar um trocando com o outro, né? Então, vamos lá. Esse acompanhamento, né, Ana, é muito importante desse processo de adaptação. Hoje, lá no meu grupo do WhatsApp, né, o grupo de mães de TDAH do WhatsApp, eu fiz um conteúdo lá exclusivo para as mães do grupo, né? Dando algumas orientações para as mães começarem a fazer, para preparar os seus filhos para o retorno das aulas, né? O que a gente pode já começar a fazer agora para começar a preparar essa criança para retornar às aulas semana que vem, daqui às 2 semanas. Por quê? Porque a gente precisa passar por esse processo de adaptação. Muitas crianças em 2023 vão mudar de escola, né? Vão mudar de professora, vão ter colegas novos na sala, às vezes muda de cidade, né? Muda a metodologia, às vezes estava no 5º ano, que é o Fundamental 1, vai para o 6º ano, que é o Fundamental 2. Então, toda essa ruptura, né? Todo esse choque aí que até a Ana está falando, a gente pode minimizar o impacto disso quando a gente dá previsibilidade para a criança, quando a gente começa a preparar essa criança antes de chegar. Porque ela sabendo o que espera, né, o que pode acontecer, o que ela pode fazer se determinadas coisas acontecerem, isso faz com que ela se sinta mais segura também naquele ambiente. Então, são muitas mudanças. Ainda que seu filho esteja estudando na mesma escola, vai estudar com a mesma turma, né, provavelmente ele vai ter uma professora nova, né, e mesmo que ele estude com a mesma professora, é um ano diferente, né, se ele estava no 2º, ele vai para o 3º, se ele estava no 4º, ele vai para o 5º, então é uma mudança, e toda mudança para o TDAH, ao mesmo tempo que é
motivadora, porque eles gostam de novidade, né? Gostam de mudanças, mas ao mesmo tempo traz uma insegurança, né? E pode atrapalhar também, né? Ó, a Kátia colocou, aqui no meu município não oferece nada de tratamento, não tem nada, somente psicólogo, mas não sabe lidar com TEA. Essa questão do profissional é outra coisa, né? Que a capacitação dos profissionais, eu acredito que a gente precisa avançar muito nisso, né? Não só psicólogos, médicos, professores, enfim, de todas as áreas a gente precisa avançar muito nisso, né? Ainda hoje eu escuto mães que vão ao psiquiatra, por exemplo, né? E que chega lá, o psiquiatra não faz uma boa consulta, fica 5 minutos com a mãe dentro do consultório, nem fala com a criança, não ouve a criança, não observa a criança, e a partir de uma conversa com a mãe, dá um diagnóstico de TDAH. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E a formação, ela é essencial. Ó, Sarita, já estou conversando com meu filho sobre o início das aulas, eu sinto que o coraçãozinho dele está preocupado com isso. Sim, eles se preocupam, né? E às vezes eles não falam que estão preocupados, eles simplesmente mudam o comportamento. Às vezes eles ficam mais irritados, às vezes ficam mais impacientes, né? E você não tá sabendo por que ele tá assim, por que ele tá mais agitado. É porque ele tá preocupado, mas ele não sabe verbalizar isso, né? Não sabe explicar que é uma preocupação com a escola, né? Então, é importante que a gente vá preparando a criança aos poucos para fazer essa transição, né? Das férias para as aulas, tá? Então vamos lá, gente. A gente já tá aqui um tempo, vamos entrar na lei. E primeiro, o que eu quero trazer para você em primeiro lugar é o seguinte. Hoje nós temos uma lei específica para o TDAH, que é uma lei que tanto abrange a parte escolar quanto a parte da saúde. Então ela é uma lei que ela tanto traz direitos para a criança, tanto na escola quanto na área da saúde, ok? Então nós já temos essa lei, essa é uma lei que veio, né, que entrou em vigor no finalzinho de 2021, né, em novembro de 2021. Então nós temos essa lei hoje, mas mesmo que essa lei não existisse, né, ela só tem 1 aninho de existência, né, mas mesmo que ela não existisse, a criança com TDAH ainda assim teria direitos na escola. Então hoje a gente tem uma lei que ainda mais respalda ainda esse direito, mas mesmo que não tivesse, a escola, essa criança ainda assim teria direito, né, dentro do ambiente escolar, direito à inclusão. E eu vou explicar por quê. Eu vou citar aqui 4 leis federais que regem o Brasil inteiro, sendo que 3 dessas não são específicas de TDAH, mas que dão direito à criança, e uma outra, a última, né, que é específica de TDAH. Então, ó, tô vendo aqui que entraram várias psicopedagogas, né? Entrou psicóloga também. Gente, principalmente você que é psicopedagoga, mas você também que é psicóloga, esse trabalho, né, de orientar a família em relação a esse processo de inclusão, né, orientar a escola também sobre esse processo de inclusão, né, não só no que a criança tem direito, mas de algumas flexibilizações que a gente pode sugerir para a escola fazer para ajudar nesse processo, também é nosso papel enquanto psicopedagoga, enquanto psicólogo que está atendendo uma criança com TDAH. E muitas vezes nós também temos dúvidas, né? Então a gente precisa sim buscar a lei, procurar dentro a lei federal e buscar no nosso município, né, e no nosso estado se existe alguma lei específica no nosso município e no nosso estado também que dê respaldo, tá bom? Então, eu falei na live da semana passada e vou reforçar aqui, né, que até o finalzinho de janeiro, início de fevereiro, né, semana que vem já é a transição, até início de fevereiro, a gente vai ter essa série de lives que termina na segunda-feira, né, com a live sobre inclusão. Oi, Lucília! Sobre inclusão, né, algumas estratégias de inclusão na escola. E a partir dessa última live, dessa série, né, de 3 lives, eu vou lançar um e-book para você que é psicóloga, psicopedagoga, mãe de TDAH, professora, enfim, diretora de escola, não importa. Você que lida com crianças com TDAH,
que precisa saber sobre os direitos da criança com TDAH no ambiente escolar e como a gente pode fazer o processo de inclusão acontecer com algumas orientações básicas, esse e-book vai ajudar vocês. Por quê? Porque ele vai ter não só a parte, né, da caracterização do TDAH, mas também ele vai ter a legislação explicadinha ali, né? E também vai ter a questão das orientações básicas para que essa criança possa ser incluída em sala de aula e não só na sala de aula, no ambiente da escola, tá bom? Então fica de olho que aí no iníciozinho de fevereiro a gente vai ter esse e-book e você vai poder adquirir não só para você ter conhecimento, mas também para você, mãe, levar para a escola do seu filho, para você que é psicóloga, né? Anexar o relatório que você envia para a escola, psicopedagoga, a mesma coisa. Então é importante ter esse conhecimento e às vezes, né, é mais fácil você ter tudo isso dentro de um documento que você pode adquirir, né, do que você ter que ir lá buscar, procurar, estudar e tudo mais, tá bom? Então fica de olho que daqui a pouco a gente vai ter o lançamento desse e-book. Oi, Natália, seja bem-vinda. Grazi também, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, a primeira lei que eu quero trazer para vocês é uma lei que, independente do seu filho ter TDAH, independente do seu filho ter qualquer outro transtorno, ou se seu filho não tem nenhum tipo de diagnóstico, é uma lei que ela vai abranger todas as pessoas. Ó, peraí, Sarita colocou, Graça, você conseguiu isso, como sempre digo, suas orientações são fundamentais para minha família. É isso aí, ó, a Ana acompanha aqui a Sarita, que é lá do, esqueci o nome de qual país que ela tá, Peru, né? Então vamos lá, tem várias psicopedagogas aqui, várias psicólogas. Então essa lei, gente, é a Constituição Federal, né? A nossa Constituição, lá no artigo 205, ela já garante a todas as pessoas, né, os brasileiros, o direito à educação, né? Então, a educação é um direito de todos os brasileiros, independente se é criança, se é adolescente, se é adulto, independente se tem TDAH, se não tem TDAH. Então, se você chega na escola do seu filho, né, e você vai lá e questiona que seu filho está com dificuldade na aprendizagem, alguma coisa e tal, e a escola do seu filho fala assim, ah, mas ele não faz parte do público da inclusão e eu não posso fazer nenhum trabalho diferenciado porque não tem uma lei de TDAH. Ela não pode falar isso porque, mesmo que não existisse a lei do TDAH, porque a Constituição brasileira, a Constituição Federal, dá o direito do seu filho à educação, ok? E mais, no artigo 206, ele ainda vai falar que o direito a essa educação tem que ser a partir da garantia de um padrão de qualidade. Então, veja bem, a nossa Constituição brasileira, além de garantir a todos os brasileiros o direito à educação, ela também diz que esse direito à educação deve ser garantido a partir de um padrão de qualidade. Então, o que ele está querendo dizer? O que a Constituição Federal está querendo dizer? Que todos os brasileiros têm direito à educação de qualidade. Ok? Então, pensa lá, se todo brasileiro tem direito a uma educação de qualidade, se a educação de qualidade é um direito para todos está incluído o seu filho com TDAH ou não? Né? Vou nem esperar a resposta, é óbvio que sim. Se todos os brasileiros têm direito à educação de qualidade, o seu filho com TDAH, se ele tem laudo ou se ele ainda não tem laudo, ele também tem direito à educação de qualidade. E o que significa educação de qualidade? É, no mínimo, uma educação onde a criança aprenda e se desenvolva, né? Se o seu filho está na escola e não está aprendendo o mínimo que ele deveria aprender e não está se desenvolvendo o mínimo que ele deveria se desenvolver, é porque não está sendo oferecido, garantido para ele uma educação de qualidade. Está sendo oferecido uma educação, mas isso não quer dizer que seja de qualidade, ok? Então isso a gente tem que estar em mente e tem que estar, na pontinha da língua quando a gente for conversar com a escola. E não é para jogar isso na cara da escola como se fosse uma briga. É para
conscientizar a escola. Primeiro, mostrar que você sabe, que você não é leiga. E segundo, conscientizando a escola de que seu filho tem direito sim. Só pelo fato de ser brasileiro, ok? Você quer ir um pouquinho mais além? Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz novamente esse direito que está lá na Constituição, basicamente o mesmo texto, e ele diz sim que as crianças têm direito à educação, né? A criança e adolescente tem direito à educação e que essa educação tem que visar o pleno desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, que tem que dar o direito, né, a essa criança e adolescente se desenvolver em todas as áreas da vida dela. Então, pensa só, a Constituição Federal garante o direito à educação de qualidade para todos, o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma o direito da criança e do adolescente ter uma educação que visa o seu pleno desenvolvimento. E, além do ECA, né, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Lei da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a gente chama de LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É a lei que regulamenta toda a educação no país, seja municipal, estadual, federal, pública ou privada. Não importa. É a lei que regulamenta toda a educação no país. E essa lei, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela no artigo 5º também traz a mesma coisa que está na Constituição, a mesma coisa que está no ECA, dizendo que, né, todas as crianças, adolescentes, adultos, porque tem a educação de jovens e adultos, têm direito à educação de qualidade. Então, gente, só essas 3 leis, que são leis amplas, né, que não são leis específicas de TDAH, já garantem o direito ao seu filho com TDAH a ter uma educação de qualidade. Ok? Agora, o que significa ter uma educação de qualidade? É amplo isso, né? Cada um pode entender de uma forma. Mas eu acredito que, no mínimo que se espera de uma educação de qualidade, é que as pessoas que estão recebendo essa educação consigam usufruir disso, então consigam aprender pelo menos o mínimo que se espera, né? Consiga se desenvolver pelo menos o mínimo que se espera. Eu acho que seria isso, basicamente, né? Não dá pra gente esperar algo diferente disso. Então, só essas 3 leis já são suficientes para que a gente cobre da escola, né? Que se faça as flexibilizações que forem necessárias, tá? Lembrando que a escola tem que fazer a parte dela, mas a família também tem que fazer a sua parte, levando essa criança para os tratamentos que ela precisa, porque o TDAH precisa de tratamento. Não tem como, gente, uma criança com TDAH ficar na escola e a gente querer que a escola dê conta dela se a gente não está oferecendo para ela o tratamento adequado, tá? Porque é inviável para a escola dar conta de uma criança com TDAH, com diferentes dificuldades que ela apresenta, e a gente sabe muito bem, né, que são vários desafios, sem que ela esteja em tratamento, porque não é uma criança, né? Se você, mãe de TDAH, muitas vezes já perde a paciência, está esgotada, já não sabe mais o que fazer com uma criança com TDAH em casa, você imagina a escola que tem uma série, né, uma quantidade grande de crianças, uma sala de aula que tem uma quantidade grande de crianças, vários ali com outras questões, pode ter outras com TDAH, pode ter outras situações ali dentro daquela sala e a professora tendo que dar conta disso sozinha, né? Então, realmente, a gente precisa ter bom senso, né? E também fazer a nossa parte para cobrar que o outro faça a parte dele, né? Então, vamos lá. Até aí tudo bem, gente? Vocês conseguiram compreender o que garante a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Até aí tudo bem? Posso seguir? Vou esperar vocês comentarem aí, que eu não quero seguir para outra lei sem antes vocês me darem um ok. Você que está entrando,
Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira aqui no Instagram. Muita gente que está entrando aqui, eu não sei, assim, nunca vi o nome, porque como eu faço live toda semana, eu me acostumo, né, com os nomes das pessoas que vão entrando, a gente vai conversando, tem várias pessoas novas aqui, tô vendo que algumas começaram a seguir agora, né? Então, para você que não me conhece, eu sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga. Hoje eu trabalho quase que 100% voltado para o TDAH, né? É o maior público que eu atendo, né? 95% dos meus pacientes hoje são TDAH, crianças e adolescentes com TDAH, né? E aqui no meu Instagram eu tenho o objetivo, né, de ajudar as famílias a entenderem o que é o TDAH, entenderem como funciona o cérebro do seu filho com TDAH e também aprender estratégias, né, de como lidar com essa criança no dia a dia, porque é um desafio, né, e a gente precisa estar munido de estratégias eficientes. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Instagram. Então, vamos lá. Sarita já falou? Pode sim. Acho que é só Sarita que tá aí hoje, né? Então, já seguimos as 3 leis genéricas, né? As leis gerais. A gente vai agora, então, para a lei que é específica do TDAH. E aí, conforme eu for esmiuçando a lei, eu vou respondendo algumas perguntas que foram me fazendo ao longo da semana, tá bom? Primeira coisa, gente. A lei do TDAH não é só do TDAH, né? A lei número 14.254, ela é de 2021, ela foi assinada pelo presidente anterior, né? Ela foi assinada em novembro de 2021, então ela só tem um aninho de vida. Então é pouco tempo, né? Mas ela já está em vigor. E ela foi assinada garantindo o direito de crianças, né? De alunos, né? Não fala nem de criança, fala de alunos com TDAH, mas também alunos com dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Então, se seu filho tem TDAH, essa lei é para você. Se seu filho tem dislexia, se seu filho tem descalculia, desortografia ou disgrafia, que são transtornos de aprendizagem, essa lei também serve para você, ok? Então, não é uma lei só para o TDAH. É uma lei para o TDAH e também para os transtornos de aprendizagem, como descalculia e dislexia, tá bom? E essa lei, então, ela começa no artigo 1º, dizendo o seguinte, eu vou ler só um pedacinho do artigo 1º, tá? O poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos, né, alunos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Então, o artigo 1º diz o seguinte, que o poder público ele tem que desenvolver e manter. Então, ele não pode só criar, ele tem que criar e manter programas de acompanhamento integral das crianças com TDAH e transtornos de aprendizagem, tá? E o que seria esse acompanhamento integral? O que é esse direito da criança, do aluno com TDAH? Esse acompanhamento integral inclui o quê? Presta atenção. O acompanhamento integral previsto, né, nesse artigo, compreende, olha só, o que a criança tem direito? Identificação precoce do transtorno, encaminhamento para diagnóstico. Então, a criança está na escola, o aluno está na escola. Se a escola perceber que ele tem sinais de TDAH, ela deve identificar isso o mais cedo possível e encaminhar para a saúde para fazer o diagnóstico. Então, ela tem que estar atento, a escola tem que estar atento aos sinais, às suspeitas de TDAH e fazer um encaminhamento para diagnóstico quando ela suspeitar, para avaliação, né? Então, identificação precoce do transtorno, encaminhamento para diagnóstico, são 4. E apoio educacional na rede de ensino. Então, o que está dizendo aqui? Que a criança com TDAH, com dislexia, com transtorno de aprendizagem, ela tem direito a identificação precoce do seu transtorno, encaminhamento para diagnóstico e apoio
apoio educacional na rede de ensino. Então, ela tem direito a apoio educacional. Está garantido aqui na lei. Além do apoio educacional, ela também tem direito a um apoio terapêutico na rede de saúde. Então, a lei está dizendo o seguinte: se a escola detectar uma criança com sinais de TDAH, ela deve encaminhar para avaliação para ver se essa criança tem ou não TDAH o mais cedo possível. Se essa criança tiver TDAH, a escola tem que oferecer um apoio educacional e a rede de saúde também tem que oferecer um apoio terapêutico. Então, a lei ela garante tanto o apoio na escola educacional, quanto o apoio terapêutico na rede de saúde. Então, é uma lei que ela é bem ampla, porque ela não é só voltada para a escola. Ela também tem lá as responsabilidades da área da saúde, tá? Até porque, gente, transtorno, né, o TDAH é um transtorno que tem um tratamento que não pode ser dispensado. Então, se a criança com TDAH é detectada na escola, ela tem que estar em tratamento. Então, se a escola detectou que tem uma criança com TDAH ali, ela tem que encaminhar para a área da saúde para que a saúde ofereça o tratamento para ela. Porque a escola sozinha não vai dar conta. Não vai dar conta. Tá bom? Agora, isso aqui é fácil de fazer? É rápido de fazer? Claro que não, né? Não vai ser de um dia para o outro que as redes de saúde pública vão ter quantidade de psicólogos, de neuropediatra, de psiquiatra infantil, de psicopedagogo suficiente para atender a quantidade de crianças com TDAH que a gente tem ou com suspeita, né? Não vai ser de um dia para o outro. Mas como que isso vai mudando? A partir do momento que a gente vai tomando conhecimento da lei, que a gente vai cobrando que essa lei seja colocada em prática, tá? O fato da gente ter um papel com a lei não quer dizer muita coisa, não. É importante? É uma vitória enorme. Mas para isso aqui virar prática, funcionar, cabe a nós que vamos usar, né, usufruir desses direitos, que nós possamos cobrar esses direitos na prática, tá? Ninguém vai bater lá na sua porta e vai, olha, leva seu filho no psicólogo. Não. A gente vai ter que cobrar, olha, a lei diz que eu tenho direito, então corra atrás, vamos correndo atrás, que os municípios, né, os estados, as escolas também vão ter que se preparar e se organizar para isso, tá bom? Segundo artigo, tá? Artigo 2º, vai falar sobre também o direito, né, das crianças. A escola da educação básica, tanto da rede pública quanto da rede privada, então o que significa? Tanto escola pública, municipal, estadual, federal, não importa, quanto escola privada, particular. Então serve para todas as escolas. Com o apoio da família, olha aí a parceria. Então as escolas, com o apoio da família e dos serviços de saúde, devem garantir o cuidado e a proteção aos alunos com TDAH, dislexia e transtorno de aprendizagem. Aqui, nesse artigo, fala o seguinte: as escolas da educação básica. O que são escolas da educação básica? Quem é professor, né, sabe, mas vou explicar para você que é mãe. Escola da educação básica são todas as escolas que pegam educação infantil, desde a creche, ensino fundamental e ensino médio. Isso, educação infantil desde a creche, ensino fundamental e ensino médio, forma a educação básica. Então, esses dias eu ouvi uma mãe falar assim: meu filho foi para o ensino médio e a escola disse que a adaptação e tudo mais para o filho com TDAH era só até o 9º ano. No ensino médio não tem direito. Gente, absurdo. Isso não existe. A própria lei do TDAH fala que a escola da educação básica, e se a educação básica inclui creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? A própria Constituição, quando fala que o brasileiro tem direito à educação,
Não fala que o brasileiro tem direito à educação até o 9º ano. Ele tem direito à educação. Não importa se é na creche, se é no pré-escolar, se é no Fundamental 1, se é no Fundamental 2, se é no ensino médio, se é no pós-médio, se é na faculdade, se é na pós-graduação, não importa. O brasileiro tem direito à educação de qualidade. Ok? Então, todas as escolas, desde a creche, toda a educação infantil, né? Ensino fundamental, ensino médio, de escola pública ou privada, devem garantir o cuidado e proteção a esses alunos, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, quando fala pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, está dizendo que a escola tem que garantir, né, o cuidado e proteção ao aluno, não só na aprendizagem de conteúdo, mas também no seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. A parte social, gente, é muito complicada no TDAH. Muitas crianças com TDAH têm problemas de relacionamento dentro da escola, devido ao seu comportamento, à sua impulsividade, às suas dificuldades nas habilidades sociais. Então, a escola, ela também tem que mediar esses processos sociais dentro do seu ambiente. Faz parte da função da escola isso. A função da escola não é só ensinar português e matemática, tá? Os relacionamentos que acontecem no ambiente escolar são de responsabilidade da escola mediar esses relacionamentos, para que sejam relacionamentos saudáveis, tá bom? Vamos seguir aqui. Artigo 3º. Aqui no artigo 3º é que ele é mais específico em relação ao direito, ao que a criança tem de direito dentro da escola, tá? Então eu vou ler, depois eu explico para vocês, tá bom? Vamos lá. Educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura, da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem. Então vamos lá. Se seu filho tem TDAH e ele estiver apresentando problemas na leitura, na escrita, ou uma instabilidade na atenção que atrapalhe, né, que repercuta, que atrapalhe a aprendizagem dele, porque pode ser que você tenha um filho com TDAH que não atrapalhe ele na escola, atrapalhe em outras coisas, mas para aprender, não. Eu atendo pacientes que não tem problema nenhum na escola. Tá lá, tem paciente minha com TDAH fazendo até medicina, que na escola nunca teve problema, tem problemas em outras áreas. Mas se seu filho, por conta do TDAH, ele está tendo problemas, né, na escola de aprendizagem, deve ser assegurado a esse aluno, né, ao seu filho, no caso, se for, o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, na forma mais precoce possível, quer dizer, o mais cedo possível. Assim que for detectado o problema, a escola tem que começar a acompanhar especificamente essa dificuldade dessa criança. E contar com apoio e orientação da área da saúde, assistência social e tudo mais. Então vamos lá. Seu filho tem TDAH e os sintomas do TDAH estão fazendo com que ele tenha dificuldade na leitura, na escrita, que ele tenha uma dificuldade na aprendizagem dele. Se isso estiver acontecendo, a escola tem que assegurar o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Ponto. Então, se a dificuldade é que ele não consegue ficar sentado na carteira para prestar atenção e copiar do quadro, etc. Essa é a dificuldade do seu filho e isso está sendo gerado por conta do TDAH, a escola tem que ter um olhar sobre isso. Tem que ter um acompanhamento específico em relação a isso. Entendeu? Então, quando você fala que
a escola tem que ter um acompanhamento específico direcionado à dificuldade da criança, a dificuldade que ela está apresentando, se essa criança necessita, no ambiente escolar, de alguma modificação, ela vai ter direito. Então, muitas mães perguntam assim, Juliana, meu filho com TDAH tem direito a monitor na sala, um professor de apoio, um auxiliar para sentar junto com ela, para, enfim, para ajudar a fazer as atividades e tudo mais? A lei diz que meu filho tem direito a isso, a esse professor de apoio? Eu vou dizer para você que não. A lei não diz que você tem direito a esse professor de apoio, mas ela também não diz que você não tem direito. Porque aqui na lei do TDAH não está escrito especificamente que o seu filho tem direito. Por quê, gente? Porque se viesse escrito aqui, criança com TDAH tem direito a um professor de apoio, o que ia acontecer? Todas as escolas seriam obrigadas a colocar um professor de apoio para cada criança com TDAH que tem dentro da sala de aula. Você imagina a loucura que ia ser isso. Eu acho que ia ter mais adulto, ia ter mais professor de apoio que aluno. Além do custo que isso ia gerar, muitas crianças com TDAH, só porque estaria escrito na lei, teriam um professor de apoio sem necessidade. Entende? Então, isso não existe uma lei que fale especificamente sobre isso, mas se a escola tem que assegurar um acompanhamento específico direcionado à dificuldade do seu aluno, né, do seu filho, se dentro dessas dificuldades que ele está apresentando houver a real necessidade de um auxiliar, de um professor de apoio, de alguém que dê um suporte para ele ali na sua organização, né, enfim, seu gerenciamento de sala de aula, aí ele vai ter direito. Então, se a criança vai ter direito ou não a um monitor, a um professor de apoio, isso vai depender de cada caso. Por que vai depender de cada caso? Porque a lei diz que o acompanhamento deve ser específico. Se é específico, é porque depende de cada caso, não é isso? É específico e direcionado à sua dificuldade. Você pode ter uma criança com TDAH numa turma que não tem dificuldade, que ela consegue ali, o professor, né, usando alguma estratégia, ela dá conta, e dentro da mesma sala pode ter uma com TDAH que precisa que alguém sente do lado dela o tempo todo para conseguir manter a atenção, para ajudar na sua organização, no seu gerenciamento. São duas crianças com TDAH com dificuldades diferentes, com necessidades diferentes e que vão ser atendidas, né? Vai ter um acompanhamento na escola diferente também, ok? Então, a lei ela não é específica nesses pontos, mas ela dá o direito à criança a ter uma educação de qualidade. E se para o seu filho ter educação de qualidade inclui ter um professor de apoio, a escola vai ter que oferecer esse professor de apoio. Se para o seu filho ter uma educação de qualidade requer que o professor, né, utilize metodologias mais concretas, né, que utilize metodologias mais dinâmicas dentro da sala e tudo mais, né, que o professor se organize a aula em blocos, que insira ali algumas estratégias de motivação. Se isso for algo que vai garantir que o seu filho com TDAH tenha uma educação de qualidade, são essas alterações, essas flexibilizações que a escola do seu filho deve fazer. Então não existe uma regra, tá? Não existe uma regra, existem orientações básicas que a gente dá para sinalizar para a escola coisas que ela precisa ficar atenta. Então, você que é psicóloga que está aqui, né? Você que é psicopedagoga, né? Quando você faz um relatório que envia para a escola e você coloca ali as orientações, uma dica para vocês, né? Primeiro, não pegue um copia e cola de um outro lugar que diz que para o TDAH tem que ser assim, assim, assim. Não, primeiro, coloque as orientações de acordo com a avaliação que você fez da dificuldade do seu paciente. E pode ser que para o paciente X você dê uma orientação e para o paciente Y você dê outra, tá? Segundo, além de ser específico,
coloque a orientação no sentido de orientação. Oriente a escola a ficar atento nesses pontos. Exemplo, é comum a gente orientar, né, a escola a deixar o aluno, né, colocar o aluno com TDAH para fazer prova numa sala separada, tá? É comum essa orientação. A escola pode acatar, né, e simplesmente no dia da aula, da prova, tirar a criança da sala, ou adolescente, e botar em outra sala para fazer. Gente, isso não é assim. Isso é uma estratégia. Então, como estratégia, a gente precisa saber aplicar a estratégia. Não é simplesmente chegar na sala no dia da prova e tirar a criança da sala, tá? E tem crianças que elas não vão conseguir se concentrar se ela estiver num ambiente sozinha com outro adulto, que ela vai ficar se sentindo extremamente mal ali, ela vai ficar mais ansiosa, né? Ela pode sofrer algum tipo de, entre aspas, de bullying ali, né? De outras crianças. Teve uma situação uma vez com a minha sobrinha, que ela foi fazer prova numa sala separada, e as crianças começaram a falar que ela estava fazendo prova mais fácil do que eles, porque estava fazendo a prova numa outra sala. Isso gerou um problema de relacionamento horrível na turma. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está pensando na atenção e esquece no ser humano como um todo. A criança não é só atenção ou desatenção, a criança é um ser integral. Quando a gente pensa na parte cognitiva, a gente também tem que pensar na parte relacional, social dessa criança, emocional. Então, toda estratégia ela precisa ter uma forma de aplicação, né? E tem crianças com TDAH que não precisam sair da sala para fazer prova na outra sala. Tem crianças que precisam. Tem crianças que precisam de mais de tempo. Tem crianças que se você der mais tempo para ela, aí que ela não termina mesmo de fazer aquela prova nunca. Porque parece que o tempo não acaba nunca. Então, assim, tudo a gente tem que colocar a orientação de acordo com cada caso. Então, a lei, ela traz exatamente isso. Assegurar o acompanhamento específico direcionado à dificuldade da criança. Ok? Dentro dessa frase que eu falei, está incluído um monte de coisa, né? Está incluído o monitor, se for necessário, a mudança, a saída da sala para fazer prova, se for necessário, mais tempo para fazer prova, se for necessário, uma série de estratégias que a gente pode utilizar, né? Que vão ajudar a criança com TDAH na escola. Mas lembra, gente, nem tudo que a princípio é inclusivo pode ser, na prática vai ser inclusiva. Porque às vezes uma coisa que na nossa cabeça a gente está fazendo para incluir a criança, às vezes a gente está excluindo a criança. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo, tá? Na escola que eu trabalhava, eu era orientadora pedagógica, coordenadora pedagógica numa escola. E essa escola, ela teve uma reforma e foram feitas algumas salas novas. E quando fizeram essas salas novas, algumas salas eles fizeram tinha um banheiro dentro da sala. Então tinha a sala e tinha um banheiro, como se fosse uma suíte, né? Tinha um banheiro dentro da sala, um banheiro adaptado, tá? Qual era a ideia do banheiro? Ser um banheiro inclusivo. Por quê? Porque existiam crianças com dificuldade de locomoção, e aí até chegar no banheiro, né, demorava. E, então, crianças que tinham dificuldade com autismo, mais não tão leve, né, que dependiam de alguém para ir junto. Então, foi pensando nisso, pensando na inclusão dessas crianças que colocaram um banheiro ali dentro da sala de aula. E aí, o que aconteceu? Na nossa cabeça, a criança de inclusão, né, criança da educação especial, ela tinha que usar aquele banheiro. Só que isso, que a princípio era para incluir, começou a excluir. Sabe por quê? Porque às vezes, gente, a gente esquece que a criança, independente dela ter alguma deficiência, né, dela ser uma criança que tem uma necessidade especial, ela é criança. E toda criança gosta de dar uma voltinha no corredor, né? Vai beber água, quer beber água 2, 3 vezes, para dar uma voltinha, aí roda no pátio, volta. Toda criança gosta disso. Se você pega uma turma de 30 crianças e uma criança, porque ela tem uma deficiência ou uma dificuldade, né? Enfim, uma necessidade especial, e você coloca uma regra que ela só pode usar o banheiro de dentro da sala de aula, porque ela não pode sair da sala e ir no banheiro lá fora, você está sendo inclusivo ou você está sendo
Você está tendo uma atitude inclusiva ou uma atitude que está excluindo essa criança? Essa foi a pergunta que a gente se fez. Por quê? Porque essa criança, ela também tinha direito a sair. Então, o que a gente começou a fazer na escola? A gente começou a perceber, né, que a gente estava excluindo essa criança dos espaços externos, que ela só usava aquele banheiro ali, ela não podia sair da sala. E às vezes a criança quer sair da sala, às vezes ela precisa sair da sala um pouquinho, né? E a gente começou a fazer um trabalho com as crianças, né, que tinham essa dificuldade de locomoção e tudo mais, que ela podia escolher. Então, se ela tivesse muito apertada, né, ela ia naquele banheiro ali que era mais pertinho, entendeu? Mas se ela não tivesse tão apertada assim, se ela conseguisse, né, ir lá fora, ela ia lá fora. Ou se ela quisesse beber água lá fora, ela ia lá fora. Então, nós começamos a dar o direito da criança a escolher qual banheiro ela ia usar e não limitar qual banheiro ela usava. Isso foi uma atitude de inclusão, entende? Então, coisas que na nossa cabeça, né, a gente faz na maior boa intenção de incluir, às vezes pode estar excluindo, tá? Às vezes a gente está querendo fazer a maior boa intenção de tirar a criança da sala para ela fazer prova na outra sala e achar que isso está incluindo ela e, na verdade, a gente está excluindo. A gente pode estar até ajudando na atenção dela ali, né? Porque ela vai estar num ambiente sem muito estímulo e tal. Mas a gente vai estar excluindo essa criança no sentido de que ela vai ter problemas de relacionamento depois, com a turma, etc. Então, a gente tem que ter cuidado com todas essas áreas, porque a criança não é só aprender aqui na cabeça, né? Ela tem a parte emocional e a parte social. E a lei, ela fala sobre isso, né? Ela fala que a gente deve garantir, na escola, né? Deve garantir o cuidado e a proteção aos alunos no seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Ok? Então, a lei fala isso. Então, dentro desse artigo 3º, nessa frase que eu li para vocês, já está incluído um monte de coisa. Agora, a escola, se você for falar na sua escola, né? Na escola do seu filho, a escola vai ler isso aqui. Se ela não for uma escola inclusiva, ela vai ler isso aqui e vai falar assim, ah, mas ele não tem direito a monitor, não, ele não tem direito a isso, não tem direito àquilo, e é acompanhamento específico da dificuldade, a gente já faz um trabalho em sala de aula sobre a dificuldade dele. Ela pode falar isso, mas ela vai estar falando sem estar entendendo a lei. E aí, por isso que eu falo, você mãe de TDAH tem que estar com isso na ponta da língua. Tá, professora, eu entendo, né? Entendo o que você está falando, que aqui não está falando, né, especificamente, abertamente sobre isso, mas quando você diz que o acompanhamento tem que ser específico, é porque tem que ser voltado para o meu filho, não é genérico para toda criança com TDAH. E tem que ser direcionado à dificuldade dele. Se o meu filho está com dificuldade de se auto-organizar dentro da sala, né, de se autogerenciar, de manter a atenção, ele precisa de um professor de apoio, ele tem que ter direito a isso. Porque se ele não tiver isso, a gente não vai poder garantir a educação de qualidade que ele tem direito em todas as leis que falam de educação, inclusive a Constituição brasileira, a Constituição Federal. Entende? É esse o argumento. Eu sei que nem sempre a gente fala, né, com toda a propriedade, nem sempre a escola acata o que a gente fala, às vezes a gente tem que fazer uma queda de braço, né, enfim, procurar outras instâncias, ir para a Secretaria de Educação, aquela escotória toda que eu sei que muitas vezes acontece. Mas a gente precisa saber, porque se a gente não sabe, qualquer coisa que a escola falar pra gente, a gente vai acatar como verdade absoluta e ponto final, tá? Uma outra pergunta que me fizeram, né, é se uma criança com TDAH, que tem laudo de TDAH, ela pode ser reprovada no final do ano. E a resposta, até coloquei nos stories, né, é sim. Se a gente quer se eu quero que meu filho com TDAH tenha direito a uma educação de qualidade como qualquer outra criança, por que para ele tem que ser diferente? Para todo mundo pode ser reprovado, meu filho não. Seu filho não, primeiro, ele não tem uma deficiência. Seu filho tem uma dificuldade, mas ele não tem uma deficiência. Então, ele tem condições de aprender. Ok?
Então, ele pode sim ser reprovado no final do ano. Agora, é claro que não é justo para a criança ser reprovada se ninguém fez nada por ela, né? Então, a criança tem que tomar medicação, não está tomando, a criança tem que fazer o tratamento, não está fazendo, a escola tinha que fazer lá todo um trabalho de resgate dessa aprendizagem, toda uma adaptação para poder essa criança conseguir aprender e não está fazendo, a criança está tendo que se virar sozinha, dar conta sozinha das suas dificuldades, das exigências do mundo, da escola. É justo que ela seja reprovada no final do ano? Ela pode ser reprovada, mas não é justo, né? Por quê? Porque a gente está colocando uma responsabilidade na criança que não é dela. Porque a responsabilidade pela aprovação e reprovação de uma criança não é só da criança. Não é só ela pegar o caderno para estudar e aprender, né? Quem tem que garantir a educação de qualidade para uma criança não é ela mesma, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte quanto família, cobrar da escola, que a escola também faça parte dela, né? E dialogar, olha, vamos lá, vamos ver como é que tá sendo esse processo aí ao longo do ano, ok? Tem muitas famílias que se desesperam no final do ano quando a criança é reprovada e querem entrar com recurso para aprovação, porque foi reprovado. O ano inteiro tá ali na escola, vendo o que está acontecendo. E aí, no final do ano, quer que, através de uma caneta, a criança seja aprovada. E assim, gente, a aprovação, é claro que ninguém quer uma reprovação. Ninguém quer isso. Mas pensa, a defasagem de conteúdo, né, que uma criança, quando ela é aprovada, né, sem ter o mínimo de aprendizagem, é muito grande. Então, não pensa você que você foi lá, pressionou a escola aprovou o aluno. Chega no ano seguinte que vai ser mais fácil. Não vai. Porque além das dificuldades que ele já tinha, soma a defasagem de conteúdo que ficou, né, pendente do ano anterior, que ele vai carregar para o ano seguinte, tá? Então, a gente tem que pensar muito mais nisso do que simplesmente uma aprovação e uma reprovação, tá bom? Outra pergunta que me fizeram. Meu filho com TDAH, a escola pode negar a vaga ou ela é obrigada a me dar a vaga na escola? Isso também foi uma pergunta que fizeram, que é a dúvida das mães. E aí eu respondo assim, depende. Eu acho que até falei semana passada, né? Acho que até falei isso. Se você chegou na escola do seu filho, na escola, né, que você quer matricular, e falou assim, olha, eu queria uma vaga para o meu filho no 5º ano. Não importa se é escola pública ou se é escola privada, tá? Escola particular. Quero uma vaga para meu filho no 5º ano. A escola fala assim, não tem vaga, a turma já tá cheia, não tem como colocar, né? Enfim, não tenho vaga. Aí você fala assim, mas meu filho tem TDAH, você tem que colocar. Se a escola não tem vaga, ela não tem vaga. Nem para quem tem TDAH, nem para quem não tem. Porque o fato do seu filho ter TDAH não dá privilégio para ele em relação a outra criança. Aí seria discriminação ao contrário, né? Se eu tenho um filho sem TDAH e você tem um filho com TDAH, por que o seu tem mais direito que o meu? Não existe isso. Tá bom? Então, se a turma não tem vaga mesmo, não tem vaga para ninguém. Agora, se ela primeiro disse que tinha vaga, quando você disse que ele tem TDAH, ela voltou atrás, ela falou, mas só que com TDAH a gente já tem 2 alunos de inclusão na turma, então não tem mais vaga para inclusão. Mas é porque a gente não está preparado para isso e não sei o que. Se a escola usar esse discurso, aí sim ela vai estar incorrendo em discriminação, tá? Porque se ela tiver vaga, ela não pode negar essa vaga de jeito nenhum. A turma pode ter 10 alunos de inclusão dentro da mesma turma. Se seu filho chegar e tiver vaga na turma, ele vai ter direito a entrar ali, tá bom? Vamos lá, Silvia colocou, fazer curso Supera pode ajudar a criança com TDAH? Com certeza, os materiais do Supera são maravilhosos, inclusive eu comprei vários para o meu consultório, eu uso vários, porque são materiais que trabalham organização, planejamento, trabalham as funções executivas que são, né, a maior dificuldade do TDAH, tá? Então, o material do Supera
É muito bom. E tem algumas escolas, né, que fazem convênio, né? Compra, né, o curso do Supera, fazem convênio e tudo mais, né? O município que eu trabalhava tinha não sei se é convênio, sei lá, parceria, e as escolas receberam esses materiais e é muito, muito bom mesmo, tá? A escola pode colocar mais de um profissional para ajudar? Você está querendo dizer o quê? Um professor de apoio? Ele tem o professor da turma e tem a turma. E botar um auxiliar, um monitor, um professor de apoio ali? Pode, pode, tá? Se o seu filho, vamos lá, vamos dizer que o médico, o psicólogo, né, solicitou para a escola que tenha um auxiliar junto com essa criança, tá? Ou a escola detectou que a criança necessita. Então, ela vai colocar esse auxiliar ali para dar uma ajuda ali para a criança. Não é para ser professor particular da criança, não, tá, gente? É para dar um suporte para a criança ali nas suas funções executivas, no seu gerenciamento ali da sala de aula, tá? Quem paga por esse profissional, por esse professor de apoio, por esse monitor, né? Depende, cada lugar tem um nome. É a escola, não é o pai e a mãe da criança, tá? Então, se você vai na escola particular e o seu médico solicita para a escola um professor de apoio, um monitor para acompanhar o seu filho dentro da sala de aula, seu filho com TDAH, quem tem que custear esse profissional é a escola. Não é você que tem que pagar isso. Deixa eu ver, vamos lá. Juliana, boa noite, boa noite. Desculpe, cheguei atrasada, não vi se você iniciou falando ou mostrando a lei diretriz. Poderia, por gentileza, falar novamente? Olha, eu vou falar quais foram as leis que eu falei, eu só não vou entrar em detalhe, porque senão vai ficar repetitivo, tá bom? Mas a live vai ficar salva e depois você pode assistir com calma. Eu falei sobre a Constituição Federal, que dá direito à educação de qualidade para todos, independente de ter TDAH ou não. Falei sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também garante o direito à educação de qualidade, ao pleno desenvolvimento, né, o desenvolvimento integral da criança. Falei sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a LDB, que também fala sobre o direito à educação de qualidade, fala sobre garantia de um padrão de qualidade né, na educação, enfim. Falei sobre isso e entrei na lei específica do TDAH, que é a Lei 14.258, de novembro de 2021. É uma lei federal. E aí a gente esmiuçou essa lei e eu vou só terminar aqui falando da lei, que fala o seguinte, que se for detectado uma necessidade de terapêutica, né, na criança, a saúde tem que oferecer esse tratamento, tá? E a escola deve oferecer para os seus professores a formação, né? Cursos, né? Formação voltados para a identificação precoce de sinais de TDAH, para que ele possa fazer o encaminhamento da forma adequada, entender o que é TDAH, como trabalhar com TDAH e transtornos de aprendizagem. Vamos lá. Que curso é esse? Supera. Olha, eu não sei se é bem um curso, mas se você procurar na internet você vai ver. Supera, eles têm uma série de materiais, alguns jogos que são jogos comerciais, outros são os materiais específicos do Supera. E são jogos, né, que trabalham as funções cognitivas, as funções executivas do cérebro. Entendeu? Então, trabalha estratégia, planejamento, organização, atenção, memória, muito, muito bom mesmo, entendeu? Então você pode entrar no Google e colocar, né, jogos do Supera, material do Supera, e aí eles têm umas apostilas também que vão fazendo várias atividades de raciocínio com a criança através dos materiais que eles oferecem, tá? Então não tem limite de crianças neurodivergentes em uma turma. Não existe lei federal que fale que tem máximo de alunos especiais numa turma. Não existe essa lei federal, tá? O que pode acontecer é no seu município ou no seu estado ter alguma legislação específica. Aí você tem que procurar no seu município, no seu estado, mas federal não tem, tá bom? Existem recomendações. Por que recomendações? Porque assim, gente, você imagina,
presta bastante atenção. Você tem uma turma com 25 crianças dentro de uma turma. Se você coloca, sei lá, 3 crianças especiais ali, um autista, um com TDAH, um com TOD. Vamos botar assim. Dentro de uma turma com 25 alunos, 3 especiais ali dentro. Vocês acham que a professora vai dar conta de tudo isso? Pode até ser que dê, porque tem professoras aí que são maravilhosas, né? Mas é exceção. É muito difícil. Então, quanto mais alunos porque assim, gente, são 3 alunos com laudo, mas com certeza tem mais 2, no mínimo 2 ali, que nem laudo tem, mas que também tem alguma coisa. Então, você imagina para a professora dar conta disso tudo, é muito complicado. Então, assim, se você vai matricular o seu filho numa escola, que na turma, eu até fiz um post e coloquei isso, né, para você, quando você for procurar a escola, você perguntar sobre isso. Vou matricular meu filho, tá no 3º ano. Vou numa escola, vou botar escola particular, dar um exemplo, tá? Numa escola particular e fui lá e perguntei, turma do 3º ano, quantos alunos tem? Tem 25 alunos na turma. Tá aí, quantos alunos especiais tem na turma? Tem 3 alunos, tem 2 alunos especiais. Tem 2 alunos especiais, com o seu vai ser o 3º. Então você já tem que pensar se não existe alguma outra turma ou alguma outra escola que pode acolher seu filho de uma outra forma. Por quê? A escola pode dar conta? Pode. Mas quanto mais crianças especiais estiverem numa turma, mais difícil, mais desafiador vai ser para a professora dar conta dessa turma. Mesmo que ela tenha um monitor, mesmo que ela tenha professor de apoio. Entendeu? Então não existe uma lei que limite o número de crianças numa turma, o número de crianças especiais. Mas há recomendações que não se coloque mais de 2 crianças. Recomendação, não é lei, tá? Mais de 2 crianças especiais numa mesma sala com laudos diferentes, tá bom? Mas isso não é lei. Aí tem que ver também no seu município, tá? No meu município, por exemplo, peraí, gente, no meu município, o município que eu trabalho, não tem uma lei que fale sobre isso, mas no regimento das escolas, regimento interno das escolas municipais, né, tem uma recomendação que a cada aluno especial que entre na turma, que assim, no município que eu trabalho, tem uma tabela de número máximo de alunos por turma, tá? E aí, se o número máximo de alunos, por exemplo, na creche 3, que são alunos de 2 anos, que é o que eu atendo, creche 3, 2 anos, tem que ter no máximo 10 alunos na turma. Se eu matricular uma criança com laudo, uma criança com necessidades especiais, ao invés de 10 alunos no máximo, né, eu diminuo para 8. Então, a cada aluno especial que entra na turma, diminui 2 alunos do total de alunos da turma. Entendeu? Então, isso é um regimento do município que eu trabalho. Isso não é lei, nem do município, nem do federal. Isso é no município que eu trabalho, mas também não é lei, é uma recomendação. Nem sempre a gente consegue cumprir isso, entendeu? Por quê? Porque no início do ano, quando a gente monta a turma, é fácil, entendeu? É fácil a gente montar, porque vai montar a turma, se eu tenho uma criança ali com laudo, eu automaticamente diminuo 2 alunos, e eu já monto a turma com 8, então, ok. Mas começaram as aulas em fevereiro. Quando chega em março, tem uma transferência para aquela escola, né? Tem alguma coisa. Como a criança que vem para a escola, para aquela turma, é uma criança que pode ter o laudo. Ou então, vamos pensar, uma hipótese. Vamos pensar que eu tenho uma turma de creche 3, né? De 2 aninhos de idade, que matriculou uma criança com laudo, então eu diminuí de 10 para 8 alunos. Tá tudo certinho dentro da recomendação, ótimo. 8 aluninhos, sendo que um é especial. Tá. Quando chega lá em abril, um desses 8 começou a ir no médico, e o médico foi e fechou um diagnóstico de autismo, por exemplo. Ele não tinha laudo no início do ano, mas em abril ele passa a ter laudo. Como é que eu vou tirar 2 alunos da sala agora, depois que ele já tá? Não tem como, entendeu? Então, por isso que não tem como a gente fazer uma lei que limite, porque na prática é quase impossível. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Peraí.
Realmente, não dá conta, é isso aí. Então, gente, é basicamente isso. Se vocês tiverem ainda mais alguma pergunta sobre direitos da criança DH na escola, vocês vão colocando aí. Enquanto vocês vão colocando aí, que eu vou respondendo, eu quero falar para o pessoal que é do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu não vou entrar especificamente na lei, porque senão eu ia demorar muito tempo aqui, a gente ia ficar aqui, sei lá, 2 horas. Mas eu quero falar para quem é do estado do Rio de Janeiro, porque é o estado que eu moro, tá? Eu não fiz essa pesquisa nos outros estados, então, infelizmente, se você é de outro estado, eu não vou poder falar, porque eu não conheço, tá bom? Mas se você é do estado do Rio de Janeiro, não importa o município que você mora, preste atenção que existem 2 leis específicas de TDAH, e essas 2 leis, gente, elas já existiam, ó, antes da lei federal sair. E é importante que você, mãe de TDAH, você professora, né, do estado do Rio de Janeiro, saiba. Uma lei é de 2016. Olha que interessante. Depois eu vou colocar nos stories o número da lei, para quem não conseguir anotar agora, poder depois anotar, pegar nos stories, tá? A lei do estado do Rio de Janeiro é a lei 7.354 de 2016. E essa lei foi atualizada, né, em 30 de junho de 2022. Então, apesar de ser uma lei de 2016, ela foi atualizada no ano passado. E essa lei, pasmem quem é do Rio de Janeiro, essa lei institui o Programa de Diagnóstico e Tratamento do TDAH e do TOD. Então, não é só do TDAH e TOD. E diz que a criança que tem TDAH e tem TOD, ela tem direito à sala de recursos nas escolas que tem sala de recurso. Por que isso é importante? Porque a lei federal não inclui o TDAH e TOD na sala de recursos, mas a lei do Rio de Janeiro inclui. Então, se você é do município, por exemplo, o município que eu trabalho, Araruama, no Rio de Janeiro. Você é do município de Araruama, no Rio de Janeiro, seu filho estuda numa escola pública, tem sala de recursos lá, seu filho tem TDAH ou TOD, ele tem direito à sala de recursos. Ok? Tem direito ao atendimento educacional especializado. Tem direito ao atendimento, o tratamento no SUS. Ah, Juliana, mas eu vou lá e tento marcar médico, psicólogo, não consigo. Eu sei que é difícil, mas ele tem direito. Então, cobre. Se for o caso, leve a lei no Ministério Público e cobre via judicial. Se você, igual uma mãe hoje falou comigo, Juliana, eu marquei uma consulta com um psiquiatra infantil, né? Tava esperando a consulta há 2 anos, só agora saiu a consulta. Gente, em 2 anos já teria entrado na justiça há muito tempo, né? Então, pegue a lei do estado do Rio de Janeiro, tentou marcar, não conseguiu, tá difícil o tratamento pelo SUS, entra na justiça alegando aqui, ó, essa lei precisa ser cumprida, meu filho tem direito a tratamento. É isso aí, gente. A lei existe, agora a gente tem que botar em prática, né? Ó, essa lei também diz que os professores têm que ter capacitação permanente. Fala também no artigo 5º que os pais e responsáveis deverão ser conscientizados sobre os sintomas do TDAH e do TOD e orientados sobre as técnicas específicas de como proceder para o melhor desenvolvimento da criança e do adolescente. O que esse artigo 5º está dizendo? Que os pais e responsáveis têm direito à orientação de pais. Orientação de pais. E agora, para fechar com chave de ouro, o artigo 6º fala o seguinte, isso é para o Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, ok? Artigo 6º, os equipamentos de saúde pública estadual, então, todos os equipamentos, né, a saúde pública estadual, então não é
o postinho do seu município, tá? É a unidade de saúde estadual, ok? Do Rio de Janeiro. Então, os equipamentos de saúde pública estadual deverão, é obrigação, disponibilizar medicamentos associados ao tratamento do TDAH. Então, com essa lei, a Lei 9.750 de 2022, você pode solicitar medicação para o TDAH, para o tratamento do TDAH, na saúde pública estadual do Rio de Janeiro. Ok? Ah, não tem, não consegui, é difícil. Entra no Ministério Público alegando que você precisa que essa lei seja cumprida. Ok? Mais uma do Rio de Janeiro. A última lei que eu vou falar, porque falar de lei é cansativo, né? 2018, a lei. Lei número 8.192 de 2018. O que essa lei fala? Também é do Rio de Janeiro, tá? E aqui ela é voltada para todas as escolas do estado do Rio de Janeiro. Não importa o município, não importa se é escola pública ou privada, não importa se é escola municipal, estadual, federal, não importa se é educação infantil, se é ensino fundamental, ensino médio. Todas as escolas do estado do Rio de Janeiro têm que seguir essa lei aqui, tá? Ela diz o seguinte, que as escolas têm que disponibilizar, são obrigadas, fica obrigada, gente, a palavra obrigada tá na lei, tá? Obrigada a disponibilizar em sua sala de aula assentos na primeira fila para os alunos com TDAH, assegurando seu posicionamento afastado de janelas, cartazes e outros elementos possíveis potenciais de distração. Então, você que é mãe de TDAH, de uma criança com TDAH, no estado do Rio de Janeiro, não importa a escola que seu filho estuda, a escola tem que oferecer, disponibilizar assentos, né, na primeira fila da sala de aula, ok? E de preferência, afastado de janelas, etc. Essa é a primeira. Segunda coisa que a criança tem direito nas escolas do estado do Rio de Janeiro. É direito do aluno com TDAH. É direito, não é obrigação, tá, gente? Não é que toda criança com TDAH tem que fazer isso aqui que eu vou ler, não. É direito, ela pode usufruir do direito. É direito do aluno diagnosticado com TDAH realizar atividades de avaliação e provas durante o ano letivo em local diferenciado com auxílio preferencialmente do professor especializado e com maior tempo para sua realização. Então, escolas do estado do Rio de Janeiro, a criança tem direito a fazer prova numa sala separada, com a presença de um professor dando suporte e com tempo maior para fazer a prova. Você sabia disso? Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Se tiver alguém do Rio de Janeiro, pode me dar um oizinho? Terceiro direito, tá? Ah, Juliana, eu não sou do Rio de Janeiro, poxa vida. Cobra no seu estado, cobra no seu município que sejam promulgadas leis assim, né? Terceiro direito, tem direito à flexibilização, flexibilização do currículo, adaptação do currículo, a trazer o conteúdo para um significado mais prático. Então, é direito do seu filho que a escola modifique o currículo para que ele seja mais prático para o seu filho compreender, ok? E o último aqui, ele garante também a formação dos professores. Viram como a gente não sabe nada, gente? A gente está preocupado, às vezes, se a criança pode ser aprovada ou reprovada, mas a gente não sabe nem que a criança tem direito a fazer prova num lugar separado. A gente não sabe nem que a criança tem direito a um currículo
diferenciado, a gente não sabe, né? Para que a gente cobre se a criança vai ser aprovada ou reprovada no final do ano, a gente primeiro tem que cobrar ao longo do ano que o currículo seja adaptado para ela. Entende? Só para a gente reforçar aqui, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí que eu respondo, para a gente poder encerrar. Quando a gente fala de inclusão, não existe receita de bolo. E receita de bolo não é porque não existe um passo a passo que a gente segue e dá certo. Não é só isso. É porque não existe uma receita de bolo que funciona para todas as crianças. Tá? Então, como eu falei, eu posso ter 2 crianças com TDAH na minha turma e cada uma tem uma necessidade diferente, tem uma dificuldade diferente. O que a lei diz é que eu tenho que oferecer para cada uma aquilo que ela precisa para aprender. Então, não é uma receita de bolo que toda criança com TDAH tem que ser igual. Não, não tem que ser igual. Tá? Não tem que ser igual. Cada caso é um caso. Existem algumas diretrizes básicas? Sim, mas cada caso é um caso, tá? Então, isso é importante para que a gente possa avançar nesse processo de inclusão. E a Sarita colocou, o Brasil está avançando nesse ponto. Sim, ainda que as mães não se sintam, né, acolhidas pela escola muitas vezes, ainda que muitas crianças ainda estejam em sofrimento. A gente tem muitas crianças em sofrimento na escola. A gente sabe disso. Ainda que a escola também se sinta sozinha nesse processo, não se sinta capacitada para lidar com tanta diversidade, ainda assim há um avanço. Por quê? A lei do TDAH, né? A lei federal do TDAH, ela demorou mais de 10 anos para ser aprovada. Toda vez que ela avançava, vinha um grupo ideológico para tentar desfazer a lei, para dizer que TDAH não existe, que as crianças com TDAH não tinham que ter nenhum tipo de adaptação, etc. Então, a gente precisa reconhecer que depois de tanta luta, depois de tanto tempo, hoje a gente tem uma lei específica. Agora, a criação da lei, até ela ser colocada em prática, tem um caminho. E esse caminho só vai acontecer quando a gente começar a caminhar. E a gente vai caminhando fazendo o quê? Levando conhecimento para as pessoas, né? Porque tem muitas escolas que não fazem ideia que essa lei existe, tá? Ela é de 2021, gente. Então ela é nova. Tem muitas escolas que não fazem ideia que essa lei existe. Como eu falei, essa lei aqui do TDAH do Estado do Rio de Janeiro, eu trabalho com inclusão, mais de 20 anos. Eu não sabia que existia essa lei de 2016 do TDAH no Estado do Rio de Janeiro, eu não sabia. Fui descobrir esse mês, e quando eu descobri, eu falei, não acredito. Então, se eu que sou uma pessoa que estou sempre buscando estudar sobre isso, não sabia, você imagina quem não tem esse hábito de procurar, de estudar, de correr atrás, entendeu? Então, faz parte da nossa missão divulgar essas informações, e não só divulgar as informações, mas também lutar para que essa lei saia do papel. E é uma luta mesmo, né? Agora, assim como a gente vai avançando, né? O autismo, por exemplo, ainda tem muita coisa que precisa acontecer, melhorar no autismo, a gente sabe disso, mas o autismo já está, em termos de legislação, de garantia de direito, está anos-luz do TDAH, né? E a gente vai lutando para chegar também nesse ponto, né? O autismo, por exemplo, tem direito à vaga no estacionamento, cara. Né? Eu, a princípio, não vejo necessidade disso para o TDAH, mas só para vocês terem uma noção do quanto, né, já se avançou no autismo no Brasil. Muita coisa ainda precisa avançar, muita mesmo. Mas muita coisa também já aconteceu, a gente precisa valorizar isso, né? Então é isso, pessoal. Nosso papo de mãe TDAH de hoje. Semana que vem, a nossa live não vai ser quarta-feira, a nossa live vai ser na segunda-feira, dia 30. Dia 30, eu não me lembro qual é o horário, mas eu acho que é 18h30, não me lembro. Mas vai ser segunda-feira e a gente vai falar sobre estratégias
de inclusão da criança com TDAH na escola, né, na sala de aula e na escola. Eu vou dar algumas orientações, algumas recomendações, né, para que você possa, você que é mãe de TDAH, né, possa acompanhar esse processo, né, na escola, e você que é professora, né, psicóloga, psicopedagoga, também possa acompanhar, né, e ver se o que você está fazendo, né, está ajudando mais do que às vezes atrapalhando, né. Então, segunda-feira a gente vai estar aqui falando sobre essas estratégias de inclusão em sala de aula, o que o professor pode fazer para ajudar, né. Claro, são estratégias mais genéricas, né, porque a gente sabe que cada caso é um caso, mas coisas que o professor pode fazer que vai ajudar não só o seu aluno com TDAH, mas também toda a sua turma, né? Porque existe uma ideia dentro da inclusão o seguinte: tudo que a gente fizer para ajudar um aluno especial, um aluno, né, com necessidades especiais, vai ajudar todo o restante da turma. Mas nem tudo que a gente faz com uma criança que não é especial ajuda a criança que tem necessidades especiais, né? Então, a gente vai aprender sobre isso na próxima segunda-feira. E eu te espero aqui para o nosso Papo de Mãe TDAH, para a gente continuar batendo esse papo, né? E a gente continuar aprendendo juntas, tá bom? Sarita, um beijo. As meninas estão aqui, Ana também, Grazi, Conceição. Muito obrigada para todos e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.